Uma série de avistamentos misteriosos no céu estão levantando preocupações de segurança nacional agora. Olha aquilo ali! Pilotos dizem que viram alguma coisa que desafia os limites da tecnologia da aviação. Nossa, olha isso! Por décadas, o governo dos Estados Unidos ignorou relatos de objetos voadores não identificados, perturbando nossos militares. Mentir para o público é parte do que fazemos. Vocês nos pagam para fazer isso. Finalmente, uma revelação inédita do Pentágono deixa uma coisa clara: OVNIs são reais. A Marinha Americana finalmente reconheceu que os vídeos que parecem mostrar OVNIs voando são reais. A Marinha diz que ainda não sabe o que são os objetos e as autoridades não estão especulando. Pela primeira vez, os militares quebram o silêncio. Nunca falei uma palavra sobre meu incidente por quase 40 anos. Com revelações chocantes. Não havia dúvida de que um objeto voador não identificado tirou nossos mísseis da rota. E encontros horríveis. Olha, eu nem consigo descrever com palavras. Parece um orbe, cara. Olha isso. Tá pulsando. Será que estamos preparados? Um único OVNI teria a capacidade de destruir toda a Força Aérea. Para uma guerra dos mundos? O pior cenário que temos é que somos alvo de um extermínio total. Guerra alienígena. Washington, capital dos Estados Unidos. Em junho de 2021, o Pentágono divulgou um relatório oficial detalhando 144 avistamentos de OVNIs pelos militares dos Estados Unidos. Oficiais de inteligência afirmam que isso é tudo que sabem sobre OVNIs. Mas os críticos não estão acreditando nisso, incluindo Rich Emberlin, que trabalhou com o governo, como veterano de 30 anos da polícia, tendo trabalhado ao lado da CIA, do FBI e do Serviço Secreto. Ele acredita que estamos no meio de um encobrimento militar gigante. Alienígenas são uma ameaça e nossa existência está em risco. Agora, Rich está em uma missão para expor o maior segredo do governo. Por que os alienígenas estão perseguindo nossos militares e nosso planeta está em perigo? Newell, Dakota do Sul. Hoje, Rich vai se encontrar com um oficial de segurança aposentado da Força Aérea Mary Woods, que sabe em primeira mão o que os militares estão escondendo. Ah, meu Deus. Eu nem acredito que eu estou nessa estrada, cara. Pela primeira vez em mais de 40 anos, Mario está retornando à base aérea de Ellsworth, o local de seu terrível encontro alienígena, que prova que os OVNIs são uma ameaça para todos nós. É inacreditável ver esse lugar. Eu sinto quase uma sensação de cautela, eu acho, e empolgação, tudo ao mesmo tempo. Por voltar e estar na estrada em que eu estava tantos anos atrás, quando isso aconteceu. Aposto que é estranho. É mesmo. E essa é a base, é a November One. Uau! Não acredito que ainda está aqui. Ainda é a mesma cerca, não acredito. 43 anos atrás. Meu coração está batendo a 1000 por hora agora. Nossa! Rich, eu estou sem palavras vendo esta base do jeito que ela está hoje. Por estar de volta aqui? Exato, por estar aqui e por existir. Durante a Guerra Fria, a base aérea de Ellsworth, na Dakota do Sul, abrigava 150 mísseis nucleares. Todos preparados, carregados e prontos para serem lançados a qualquer momento. Em 1977, Mary Woods supervisionou a segurança em uma das bases de controle de lançamento, chamada November One, no dia que mudaria sua vida para sempre. Eu estava bem aqui. E a leste de nós, bem ali, em um ângulo de cerca de 30 graus, eu vi um objeto que estava a quilômetros de distância. Era extremamente brilhante, mais brilhante do que qualquer outra coisa no céu, e estava piscando. Eu só sentei aqui, olhei para ele por um minuto, fumei meu cigarro e pensei, isso é muito estranho. Se olhar ao redor, não tem nada aqui. A coisa mais brilhante no terreno aqui seria essa instalação. Então, só por diversão, acendi as luzes da instalação. Voltei aqui, olhei, fumei um cigarro, ele não fez nada.
Comecei a voltar e quando fiz isso, virei, olhei pra trás, ele tinha sumido. Imediatamente? Imediatamente, só desapareceu. Eu não vi ele sair daqui, simplesmente sumiu. Mas esse não foi o fim do encontro de Mário. Logo após a meia-noite, a base de lançamento recebeu um alarme de ameaça de alto risco. Houve uma brecha na November 5. Um silo de mísseis a 15 minutos da base. Mário e seu parceiro, o sargento Michael Johnson, receberam a ordem de investigar. Mas conforme se aproximaram da November 5, o local da violação de segurança, eles não estavam preparados para o que estava diante deles. Você parou aqui? Paramos aqui, bem no sinal de pare. Aí eu virei para a direita e eu vi um brilho enorme vindo do chão. Não descendo, mas vindo do chão. Parecia que o sol estava nascendo. Certo. Estava no meio da noite Era e estava uma claro. da manhã e aquela coisa estava ali. Era uma luz muito forte. Não teve pistas auditivas? Nada, nenhum som. Nada emanava dele. Ele só estava parado ali e tinha uma nuvem gasosa em volta dele. Eu não sei qual era a grossura. Nem nada. Era difícil de olhar, porque era muito forte. Então, quando você estava nesse ponto, estava começando a entender que essa coisa parecia com a luz que você viu lá atrás. Bem, foi muito claro para mim. Certo. Bem aqui eu soube que aquele objeto era o objeto que estava parado lá e que eu sinalizei naquela base bem ali. Sei. Eu tenho certeza que era então, o mesmo objeto. Você estava aqui, você viu isso, estava numa encruzilhada, literalmente. Podia ter virado à esquerda e fugir dele. Acho que ninguém te culparia, mas você foi em direção a ele. Eu precisava. Era a nossa missão. Suas Foram ordens, as ordens. Tinha uma situação código 4 na November 5. Eu acreditava que aquele era o culpado e nós tínhamos que ir lá investigar. Ponto final. Não tinha escolha. Não tinha. Olha, faz muito tempo que eu vim aqui, Rich. Meu coração vai sair do meu peito agora. Então é isso aqui? É isso. Pairando sobre o silo de mísseis estava uma esfera gigante de luz, com aproximadamente 30 metros de altura e dezenas de metros de diâmetro. Dava muito bem para sentir o calor dele daqui. E eu só digo isso porque dava para sentir pelo para-brisa da caminhonete. A radiação? É, me dá arrepios de ver isso. E sentir isso. Isso mexe muito com o meu coração, cara. Eu diria que é normal. Isso é um... Tudo bem. Ah, meu Deus. É difícil. É mesmo? Esse é um desenho. E foi aqui onde paramos o carro. E essa é a cerca de proteção da base. Desenhos do Mário. Mário se lembra claramente de seu confronto paralisante com a sinistra esfera brilhante. Mas os eventos aterrorizantes que se seguiram permaneceram escondidos por muitos anos, até que um hipnólogo o ajudou a descobrir memórias ocultas. 22 de janeiro de 2016. Conforme você está deitado totalmente relaxado, sua mente começa a vagar. E isso remonta à época em que você estava no exército. Antes de qualquer coisa acontecer, você está sentado no veículo de patrulha. E o que aconteceu depois? Eu estava com medo de sair do carro. Eu deveria ter saído, mas não consegui. Eu estava com medo. Tá tudo bem, você tá seguro agora, Mário. Só estamos assistindo um filme. Tá bom? Respira fundo e... pausa a imagem. Parecia que a atmosfera tinha sido aspirada daqui. Tava ficando difícil de respirar? É, não tinha oxigênio, não tinha ar. Aí eu acabei me apoiando na janela da caminhonete.
Eu liguei minha lanterna e apontei para aquela coisa. Sem uma sequência, nada diferente da base de controle de lançamento de onde os mísseis eram lançados. E quase imediatamente, a pressão parou. Sentiu que tinha se comunicado com eles? Senti como se eu estivesse dizendo que... Veio em paz. Que vim em paz. Ver e interagir com o OVNI sobre o silo de mísseis nucleares foi chocante o suficiente. Mas havia mais para acontecer com Mario e com seu parceiro, o Sargento Michael Johnson. Um encontro paralisante com vários seres alienígenas. Então, quantos eram? 4. Tá legal. E um bem alto atrás deles. Qual era a altura dele? 1,80, talvez. Você pode descrevê-lo? Posso. Ele tinha uma cabeça longa. Tinha uma cabeça muito longa. E quando ele olhou para mim, ele conseguia ver tudo sobre mim. Os pequenos não incomodaram tanto quanto ele. Estávamos sentados aqui. E eu só lembro de sussurros. Foi tudo que eu ouvi. O que está ao seu redor agora? Eu estou em uma sala, uma área de inspeção. E estão me verificando. E eu pergunto, cadê o Michael? E eles me dizem para não me preocupar com isso. Eu vejo aquele infeliz alto. E ele está olhando para mim. Olhando para mim. Eu não gosto desse cara. Ele tem um uniforme com uns vincos nele. Tipo um oficial de patente, alguma coisa desse tipo. Esse cara alto realmente não é uma boa pessoa. Eu sinto um beliscão na parte de baixo do meu lado esquerdo. É como se alguém tivesse me segurado. É rápido e não é nada gentil. Ficou tudo preto. Tudo ficou preto a partir dali. Quando percebi, estávamos de 8 a 10 quilômetros naquela direção, em um lugar chamado Newell Lake, que é um reservatório para toda essa área. A segurança militar localizou o Mario Woods e o sargento Michael Johnson e os levou para serem examinados pela equipe médica. Uma vez liberados, eles foram instruídos a nunca mais falarem sobre essa experiência com ninguém. Nunca mais. Eu ainda consigo sentir o cheiro do ar. Eu nem consigo descrever com palavras. Seus sentidos ficam... Você nem consegue lidar com isso. Seja lá o que isso for. Você só continua encarando. É, só isso. Sentiu que foi ameaçador? Mentalmente e visualmente, é tão avassalador que você não sabe o que temer, o que fazer, onde atirar. Nenhuma dessas coisas é a coisa certa. Isso não é a coisa certa a fazer. Você estava sem opções. É. Seja o que for que eles tinham em mente, eles fizeram. E vão continuar fazendo. Eles sempre fizeram. E ainda não terminaram. O encontro que mudou a vida de Mario Woods o assombra há mais de 40 anos. Mas a tentativa dos militares de esconder a verdade é ainda mais assustadora. Por que o governo de repente silenciou testemunhas? Eles tentaram esconder o interesse dos alienígenas em nossas bases militares? Um encobrimento clássico implica que podemos estar correndo mais perigo do que imaginamos. A história do seu encontro com o OVNI é incrível. Não consigo imaginar como foi. Muito bem, se você acha que minha história foi ruim e assustadora, eu gostaria que você falasse com o capitão David Schindel. Ele estava na base aérea de Minot, na Dakota do Norte. Nos coloque em contato com ele? Posso colocar em contato, sim. Ele tem uma história muito interessante e muito assustadora.
Assim como Mary Woods, o capitão David Schindel também foi silenciado pelos militares, quando um dos maiores pesadelos do mundo se tornou realidade. Meu nome é David D. Schindel, capitão da Força Aérea aposentado. Em 1966, me envolvi em um incidente enquanto estava na base aérea de Minot, na Dakota do Norte. Em 1966, o capitão Schindel tinha a responsabilidade monumental de lançar mísseis nucleares de uma base de controle ultra-secreta. Hoje, ele ganhou acesso a uma base quase idêntica no Museu de Mísseis Minuteman, na Dakota do Sul, e está mostrando para o Rich como ele realizou o trabalho mais perigoso da Terra e o que aconteceu quando um OVNI assumiu o controle de um arsenal completo de armas nucleares. Vamos descer 18 metros. 18 metros? 18 metros. Por quê? Quer saber por que é tão profundo? Quero. É porque se fôssemos bombardeados, eles teriam que realmente nos tirar do subsolo. Então, quanto mais fundo fôssemos, melhor. Entendido. Que demais. Foi aqui que passei boa parte de 3 anos da minha vida. É incrível. Então, esse é seu escritório? É, Rich. Uau. Esse é o lugar onde o vice-comandante da tripulação se senta e quando eles recebem uma mensagem do sistema de alerta primário para lançar os mísseis, sim, senhor, eles acessam esta caixa trancada, determinam quais mísseis vão lançar e temos 10 interruptores aqui, um para cada um dos 10 mísseis. No auge da Guerra Fria, esses mísseis nucleares eram apontados para a Rússia. Apenas um erro aqui poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial. Você era um jovem de 20 anos encarregado de mísseis que podiam destruir partes do mundo ou o mundo inteiro? É exatamente isso. Tínhamos uma tremenda responsabilidade. Certo. E sabíamos disso. Mas nada poderia ter preparado o capitão Schindel para o que aconteceu durante uma noite aterrorizante, que começou inocentemente em uma manhã fria de setembro. Então me fala sobre o dia. Acordou, estava tomando café da manhã, estava assistindo o noticiário no Minot e o que viu? Ouviu o apresentador do noticiário da TV falar sobre o fato de que os moradores de Mohawk, na Dakota do Norte, viram luzes estranhas à noite. Eles atribuem isso a um OVNI. E as luzes estavam a oeste da cidade. E quando eu vi isso, pensei, meu Deus, eu estou escalado para servir na November 5, a oeste de Minot. Assim que o capitão Schindel chegou na base de controle, as notícias sobre o OVNI estavam circulando rapidamente. O gerente de segurança de voo, ele chegou perto de mim e falou, você ouviu o que aconteceu durante a noite? O gerente disse para o capitão Schindel que um OVNI misterioso em forma de disco, com cerca de 30 metros de diâmetro, invadiu os céus a oeste da base de controle de lançamento. Se percebia nas vozes e nos rostos deles que foi uma experiência muito, muito assustadora. E eles não queriam sair e se aproximar. De tão assustador. Por um breve momento, o OVNI ficou parado. Até que, de repente, desapareceu na pradaria. Mas o que aconteceu a seguir ia atormentar o capitão Schindel para sempre. Este é o painel de controle de lançamento no qual o comandante senta e monitora seus mísseis. Você pode ver que as luzes verdes aqui indicam que os mísseis estão prontos para serem lançados. A primeira coisa que vimos é que não tínhamos luzes verdes. Estavam apagadas, mas tinha várias luzes indicadoras ligadas, amarelas e vermelhas. Mas cada luz acesa era alguma coisa errada? Isso. E sem a luz verde, eles não podiam ser lançados. Entendi. Momentos antes, os 10 mísseis nucleares estavam prontos para o lançamento. Mas, de repente, alguma coisa os desarmou, deixando não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro vulnerável para o ataque inimigo.
Esse foi um problema muito sério, porque nunca tínhamos visto uma situação como essa antes. Não havia dúvida nenhuma de que um objeto voador não identificado tirou nossos mísseis da rota. O evento alucinante deixou o Capitão Schindel se perguntando se os Estados Unidos estavam enfrentando uma ameaça existencial de um novo inimigo. Se eles podem fazer isso, que tipo de ameaça eles são para nós? Se eles foram capazes de tirar nossos mísseis nucleares da rota, eu me perguntava todo dia sobre isso. O que mais eles poderiam fazer? Eles poderiam realmente remover nossas ogivas nucleares? E qual é o fascínio deles? Estão tentando preparar o campo de batalha, suavizar? É uma boa pergunta. Os militares têm esse tipo de problema há muito tempo, dessas coisas perturbando eles. Na verdade, meu comandante e eu fomos informados assim que chegamos à superfície na manhã seguinte que nunca mais deveríamos dizer nada sobre esse incidente. Nos disseram: para vocês, isso nunca aconteceu. Nunca mais falem sobre isso com ninguém, ou mesmo entre vocês. – 55 anos foi o tempo que o Capitão Schindel manteve seu segredo. Um segredo que continuou só com ele até 2013, quando ele heroicamente se apresentou a 6 ex-membros do Congresso no Clube Nacional de Imprensa. Eu me envolvi em um incidente enquanto estava na base aérea de Minot, na Dakota do Norte. Me disseram para nunca mais falar sobre o incidente. E também disseram que, no que me dizia a respeito, isso nunca tinha acontecido. Por isso estou diante de vocês hoje com um pouco de apreensão. Devo dizer, com muita apreensão. Porque nunca mostrei meu rosto pessoalmente sobre esse assunto. Foi difícil falar sobre isso? Foi muito isso? difícil. Eu também estava emocionado no momento, como acho que estou agora. Eu consigo entender como isso te consumiu por tantos anos, quando você sabia que alguma coisa tinha acontecido e não podia contar para ninguém. Eu não podia nem contar para minha esposa na época, não podia contar para ninguém. Porque eu tinha uma integridade pessoal, mas essa integridade agora se inclina à verdade. Certo. E sou obrigado a dizer a verdade. Estava seguindo ordens antes, agora está seguindo a verdade. Isso. Mas qual é a verdade? E por que os militares estão escondendo isso? É exatamente isso que o Rich quer descobrir nessa missão. Depois de se encontrar com o Capitão David Schindel, Rich Amberlin está convencido de que os OVNIs têm o poder de fazer uma guerra a qualquer momento. Na verdade, quase aconteceu quando as Forças Armadas dos Estados Unidos abriram fogo contra uma frota de OVNIs na Batalha de Los Angeles. Nas semanas avassaladoras que se seguiram ao ataque mortal a Pearl Harbor, muitos americanos temiam que uma invasão japonesa ao território continental dos Estados Unidos fosse iminente. Mas de acordo com Nick Pope, um ex-investigador de OVNIs do Ministério da Defesa britânico, este não era o único inimigo que os Estados Unidos tinham que temer. O nervosismo da guerra estava em jogo. Todos estavam no limite. Havia muito pânico e histeria. 25 de fevereiro de 1942. Em 25 de fevereiro de 1942, o pesadelo se tornou realidade quando um radar militar detectou o que parecia ser um avião inimigo, 190 quilômetros a oeste de Los Angeles. Este objeto estranho apareceu e, na hora, as defesas costeiras abriram fogo. Enquanto Los Angeles entrava em pânico, um apagão obrigatório entrou em vigor, enquanto os militares dispararam mais de 1.400 cartuchos de munição no céu noturno. Naquela noite, durante a Batalha de Los Angeles, foi como um filme de Hollywood. Havia caos por toda parte. Na manhã seguinte, a população acordou
esperando ver uma força de invasão japonesa na costa. Mas, para sua surpresa, foi exatamente o oposto. Nenhuma aeronave ou arma japonesa foi encontrada. Não havia evidências de que tivesse sido um ataque japonês, mas esse objeto estranho havia sido visto. Muitos acreditam que o objeto misterioso que causou pânico em toda a cidade era de fato um OVNI. Mas os militares negam veementemente tais acusações. O incrível para mim é que se foram os japoneses nos atacando, como conseguiram que os Zero japoneses, aqueles aviões, parassem no ar? Com uma luz brilhante, levassem 1.400 tiros e nunca fossem atingidos. E eles simplesmente foram embora. Até hoje, o que aconteceu na Batalha de Los Angeles continua um completo mistério. A Batalha de Los Angeles é um dos muitos incidentes históricos que os militares descartaram. Mas o que eles estavam tentando esconder? A reação do governo a esses incidentes de OVNIs é a tradicional negar, minimizar, desmascarar. Acho que a razão pela qual a CIA ou outras comunidades de inteligência encobririam essas coisas é que, do ponto de vista militar, eles não podem nos proteger e sabem disso. Na Segunda Guerra Mundial, os militares de repente perceberam que estavam enfrentando um novo adversário. E à medida que mais histórias de OVNIs surgiam, os acobertamentos do governo continuavam. O mais notório ocorreu em 1947, quando um acidente de OVNI ocorreu perto de Roswell, no Novo México. Pasadena Star News, encontrado disco voador. Roswell, Novo México. Roswell é literalmente o marco zero do fenômeno dos OVNIs moderno. A Marinha não possui aeronaves ou mísseis em forma de disco em nenhum desses programas. A própria Força Aérea admitiu oficialmente que existem discos voadores. Há 47 anos, uma coisa caiu no deserto nos arredores de Roswell, no Novo México. E por 47 anos, o Pentágono mentiu sobre isso. Este foi o incidente em que alguma coisa caiu. Então, esse foi o dia em que fomos além das luzes no céu. E enfrentamos a realidade de uma coisa física. E os militares dos Estados Unidos admitiram esse fato. O surpreendente comunicado de imprensa rapidamente se transforma em manchetes em todo o mundo. Mas apenas 24 horas depois, o governo começa a repensar. No dia seguinte, mudaram a história. Disseram que era um balão meteorológico. Em vez de um disco voador, o governo agora sustentava que o objeto voador não identificado era um balão meteorológico. Obviamente, em um nível muito mais alto. Alguém disse, você não pode dizer que é um disco voador. Tem que inventar uma história para desmentir. Na minha opinião, o presidente dos Estados Unidos descobriu no dia seguinte e disse, se livra disso. E fizeram isso. A negação das Forças Armadas e do governo dos Estados Unidos do acidente de Roswell confundiu o público por quase 80 anos. As pessoas dizem, às vezes, você não pode manter um segredo tão grande. Pode sim. A história nos mostrou repetidas vezes que grandes segredos podem ser guardados. Então, o que exatamente o governo está encobrindo? Alguém que sabe a resposta é o Agente X, um ex-agente da CIA que concordou em falar com Rich, desde que ele possa manter sua identidade em segredo. É incrível que ele queira falar comigo porque é um grande risco falar sobre coisas como OVNIs. Agente X, ex-agente da CIA. Quando eu cheguei e trabalhei na sede, ninguém tinha uma mesa. Você sentava em qualquer lugar conveniente para sentar. Antigamente, nos anos 40, 50, durante toda a década de 60, as coisas eram empilhadas em caixas e gavetas de mesa. O lugar estava cheio de coisas e ninguém fazia ideia do que era. Quando a agência entrou na era moderna, os cubículos apareceram e certas coisas foram colocadas convenientemente em caixas de papelão pesadas e antiquadas. E essas caixas acabaram indo para um lugar na biblioteca chamado Coleção Histórica da Inteligência. Eu estava lá um dia e havia um rack de metal
com muitas caixas. Eu estava olhando ao redor e vi uma que dizia Roswell. Pensei, uau, você está brincando? Eu abri e o que estava lá dentro eu não posso e não vou, em hipótese alguma, dizer a vocês o que eu vi especificamente. Havia materiais, papéis e outros itens. Eu garanto 100% com todo o meu coração que Roswell aconteceu. Tinha uma nave. Com certeza tinha cadáveres. Além disso, não sei para onde foi o resto. Ninguém sabe onde está. Se um OVNI realmente caiu em Roswell e cadáveres alienígenas foram recuperados, por que o governo abafou a informação? Rich se pergunta se os militares sabiam o que os alienígenas estavam planejando. Roswell, Novo México. Depois de saber do agente X a verdade sobre Roswell, Rich fica com uma pergunta persistente. O que os OVNIs estavam fazendo lá? Talvez os alienígenas tenham caído antes de chegar ao seu destino final. Eles poderiam estar indo para o campo de testes de mísseis de White Sands, a maior base militar do mundo, e o local de teste da primeira bomba atômica. A proximidade de White Sands, local secreto de testes de armas, o fato de ser bem próximo de Roswell, também não é coincidência. Para ajudar a determinar por que os alienígenas poderiam estar explorando White Sands, Rich relembra a década de 1940, quando o governo dos Estados Unidos autorizou pela primeira vez um programa de testes nucleares ultra-secreto chamado Projeto Manhattan. Seu objetivo era desenvolver a primeira bomba atômica do mundo. Em 16 de julho de 1945, seus esforços finalmente se concretizaram. Após 3 anos de pesquisa, a primeira detonação nuclear conhecida como Teste Trinity explodiu no deserto do Novo México. Será que o Teste Trinity de alguma forma chamou a atenção de alienígenas no espaço sideral? Foi por causa dele que eles tomaram conhecimento de nossas armas nucleares? Isso poderia significar que estão de olho nas nossas forças armadas? O impacto do teste Trinity foi tremendo em escopo e os efeitos dele foram sentidos a 100 quilômetros de distância. Ele quebrou janelas a quase 200 quilômetros. O teste Trinity liberou uma força explosiva de 21 quilotons, equivalente a 10.000 toneladas de TNT. E criou um flash ofuscante de luz com uma gigantesca nuvem cogumelo de 11.000 metros de altura. Se coloque no lugar de um avião de guerra extraterrestre, olhando para a Terra. E eles veem o teste Trinity. Esse é o ponto em que eles precisam apresentar um novo plano, porque é nesse ponto que percebem que estão enfrentando uma energia nuclear. A Terra agora tem armas nucleares e, com a tecnologia de mísseis, eles talvez tenham a capacidade de levar essas coisas ao espaço. 9 de julho de 1962. Em 9 de julho de 1962, a detonação de uma arma nuclear no espaço sideral se tornou uma realidade quando um teste conhecido como Starfish Prime foi lançado na ilha Johnston, 1.400 quilômetros a sudoeste do Havaí. O Starfish Prime foi um evento impressionante. Foi uma detonação a 400 quilômetros no espaço. E, de repente, aqui estamos. Não apenas detonando bombas nucleares no solo, mas no espaço. É como se tivéssemos aumentado as coisas. Então, esse é o ponto em que qualquer extraterrestre olhando para a Terra diz que esse é um planeta que precisa ser observado de perto. 100 vezes mais poderoso que o teste Trinity. O Starfish Prime foi a maior arma nuclear já detonada no espaço sideral.
Isso causou um pulso eletromagnético que apagou as luzes de ruas e levou à interferência de rádio. Isso realmente nos faz pensar no que estava sendo visto na outra dimensão. É como mandar um aviso e dizer: estamos aqui, podem chegar. Explosões nucleares podem ter atraído alienígenas ao nosso planeta. Mas qual era o plano deles quando chegaram? Foi nesse ponto que os OVNIs começaram a vigiar nossas forças armadas? Rich vai para Franklin, no Kentucky, para descobrir. Franklin, Kentucky. Para a grande maioria, Franklin, no Kentucky, parece ser uma típica cidade sulista. Mas por trás dessa fachada, tem um mistério sombrio. Em 1948, foi aqui que o piloto de caça de 25 anos, Capitão Thomas Mantell, ganhou as manchetes em todo o mundo, depois de morrer perseguindo um OVNI nos céus acima de Franklin, no Kentucky. Por mais de 70 anos, seu trágico acidente de avião deixou a comunidade clamando por respostas, incluindo os netos de Mantell, Eric e Terry Mantell. Oi, pessoal. Oi, como é que você tá? Rich Amberley. Eric Mantell, é um prazer. É uma honra conhecer vocês dois. 7 de janeiro de 1948. Rich acredita que eles podem ajudá-lo a entender até onde os militares vão para continuar escondendo a verdade sobre os OVNIs do público. Algumas das medalhas aqui são simplesmente incríveis. Uau. Para um cara que tinha quantos? 25 anos? 25, né? Ele já tinha 2 citações presidenciais para a unidade. Essa é uma medalha muito importante, a Cruz de Voo Distinto. Para alguém que tem 25 anos, já tem tudo isso, aquele cara era importante, ele ia longe. Um piloto competente, um herói. Isso só consolida quem ele era como piloto, como pessoa. Ele tinha 2 filhos e uma esposa por quem estava apaixonado. E ainda colocou sua vida em risco bem naquele dia. Em 7 de janeiro de 1948, os operadores da torre de controle da base aérea Godman, em Fort Knox, no Kentucky, receberam um relatório de um objeto voador não identificado voando sobre a base. Tinham muitas chamadas de todo o estado do Kentucky chegando no departamento de polícia. Nós vimos alguma coisa. É enorme, é metálico. O que é isso? Os controladores imediatamente mandam um rádio para a Guarda Aérea Nacional de Kentucky. O capitão Thomas Mantell, que lidera um voo de 4 aeronaves P-51, é enviado para investigar. Em poucos minutos, Mantell e seus alas se aproximam do objeto misterioso. Ele relatou que era brilhante, metálico, extremamente grande. Relatou ter visto janelas de observação. Mas então, Mantell dá uma ordem surpreendente a um dos pilotos em sua formação. Volte para a base e deixe seu avião preparado. O que significa que ele deveria preparar para atirar. É isso que eu sempre achei interessante, porque, para mim, essa é a maior prova de todo esse caso. Eles sabiam o que estava acontecendo, sabiam que era sério e eles não iriam atirar sem uma razão. A razão para ele pedir para atirar é que ele se sentiu ameaçado. E ele era um cara experiente. Ele não ia pedir isso, a menos que precisasse. Enquanto outro avião se preparava para a batalha intergaláctica, Mantell subia cada vez mais alto em busca do OVNI. Então ele foi atrás dessa coisa, e a cerca de 20 mil pés de altitude, eles perderam o contato. É aí que o mistério começa. O avião do capitão Mantell é visto pela última vez ao cair no chão, em um campo em Franklin, no Kentucky. A mesma cidade onde, ironicamente, ele tinha nascido apenas 25 anos antes. Uma das últimas pessoas a ver o avião foi o morador local Doyle Burnett, que tinha apenas 7 anos, quando a aeronave P-51 caiu tragicamente do céu. Ouvi uma explosão. Olhamos para cima e vimos um avião descendo. Então, uma das asas se destacou do avião e atravessou o campo. A esposa de Doyle, Patsy, também testemunhou o acidente. Essa é a casa em que a senhora cresceu? É, foi aqui que eu cresci. E foi aqui que estava quando o avião caiu?
Quantos anos tinha? Eu tinha 4 anos. Sério? Mas eu me lembro muito bem do que houve. Acho que não dá para esquecer isso. Não dá mesmo. O barulho quando ele atingiu o telhado foi pior que uma tempestade de granizo. Em poucas horas, o terrível acidente atraiu espectadores de toda a área. Enquanto a imprensa espalhava notícias de um avião militar que caiu enquanto perseguia um OVNI. Os militares apareceram? Sim, eles vieram em nossa casa. Nos acordaram no meio da noite e era uma noite muito fria. Bom, a minha mãe perguntou para os militares o que fez o avião cair. E a resposta padrão foi que ele voou muito alto e ficou sem oxigênio. Houve muitas tentativas de explicar o que causou a queda do avião do capitão Mantell. Nenhum relatório oficial menciona nada sobre um OVNI. Isso nos faz ter mais perguntas que respostas. Então, saiu um relatório dizendo que ele Depois deste? Isso. Um relatório militar? Um relatório militar, sim, senhor. Que talvez ele estivesse indo atrás de Vênus. Aí saiu outro relatório dizendo que talvez ele estivesse indo atrás de um balão meteorológico. Então essa coisa de Vênus é ridícula. Ele via balões meteorológicos o tempo todo. Eles sempre lançavam perto de bases. Faziam isso de manhã antes dos aviões decolarem. Este é um pedaço do avião do seu avô que eles recuperaram da cena do acidente. Isso é incrível. Isso é muito emocionante para mim. Claro que é. Como não seria? É emocionante para mim e eu nem o conhecia? Embora o Capitão Mantell esteja imortalizado para sempre na história de Franklin, no Kentucky, agora seus netos finalmente têm a oportunidade de prestar homenagem ao seu grande sacrifício. O morador de Franklin, Joe Phillips, se ofereceu para levar Eric e Terry ao local do acidente, onde seu avô, um verdadeiro herói americano, perdeu a vida perseguindo um OVNI. Nós estamos bem na frente dele. Ali. Quando ele caiu e sacudiu o chão, as pessoas vieram para ver alguma coisa assim. Foi um dia terrível. Eu tô sentindo muitas emoções ao mesmo tempo nesse momento. Saber que estamos bem aqui, nesse local, significa muito. Não só para o Eric e para mim, mas para toda a nossa família. O avião dele, o PF-51, estava bem aqui onde estamos. O que é incrível. Eu só queria saber o que ele estava pensando. Sabe, para ter feito isso. Temos aqui o Thomas Mantell, que serviu no dia D. Sobreviveu a ele. E ele morreu anos depois, em tempos de paz, sobre os Estados Unidos continentais, perseguindo um OVNI, em uma situação que o governo diz que não existe. E ainda assim, você tem que viver com isso. Tem que lidar com o fato de que isso aconteceu na sua família, com seu avô. Eu queria ter podido ajudar com a sua perda, mas não tem palavras para isso. Não tenha pressa. Não sei como as pessoas lidam com isso, não sei como conseguem fechar esse capítulo. Espero que consigam. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por este dia. Sabemos que o Tommy, sua mãe e sua esposa estão juntos agora. E essa é a fé que temos e é isso que nos leva adiante. E o amamos. Jesus é a nossa oração. Amém. O mundo talvez nunca saiba o que o capitão Thomas Mantell encontrou a 25 mil pés no ar. Sua morte poderia ter sido um aviso de que o pior ainda está por vir? E se sim, Rich quer saber: os militares estão preparados para revidar? Embora o capitão Mantell tenha sido o primeiro piloto a morrer perseguindo um OVNI, nenhum outro tinha sido ordenado a atirar em um deles até 1957, quando o Major Milton Torres Jr. sobreviveu ao maior confronto de OVNIs de todos os tempos. E se tornou a peça central de mais um encobrimento militar.
Rich está trazendo Roderick Martin, um investigador de campo da altamente respeitada rede de ufologia mútua, conhecida como MUFON. Depois de testemunhar um OVNI perseguindo um caça da Força Aérea aos 12 anos, Roderick fez uma longa jornada para descobrir por que os alienígenas estão perseguindo nossos militares. Las Vegas, Nevada. Hoje, Roderick marcou um encontro com o filho do Major Torres, Jeffrey, na conferência anual da organização em Las Vegas. Jeffrey, obrigado por se encontrar com a gente hoje. Temos investigado vários incidentes diferentes de pilotos perseguindo ou se envolvendo com OVNIs, mas, infelizmente, alguns deles perderam a vida. Nesse caso, com seu pai, ele sobreviveu para contar a história. Isso é o que realmente nos intriga hoje. Então vamos começar do início. Você pode falar mais sobre a carreira dele para a gente entender um pouco melhor? Meu pai serviu 20 anos na Força Aérea dos Estados Unidos e teve mais de 300 missões de combate no Vietnã. Então ele era um oficial condecorado. Também trabalhou para a NASA durante o programa espacial. Ele era um... Uau, é impressionante. Posso dizer que eu vivia na Terra dos Gigantes porque vivia mesmo. E ele era um deles. No auge da Guerra Fria, a histeria em torno das invasões inimigas estava aumentando. Qualquer indicação de uma aeronave não identificada colocava os militares em alerta máximo. Em 20 de maio de 1957, o piloto de caça americano Major Milton Torres Jr. estava estacionado em uma base militar dos Estados Unidos na Inglaterra, quando de repente recebeu a ordem de se retirar depois que um objeto misterioso foi detectado no radar terrestre. Voando nos céus a quase 1.100 km por hora, Torres persegue sem medo o inimigo não identificado. Ele disse que a assinatura radar dele era tão grande quanto um porta-aviões no mar. Era enorme. O pontinho estranho na tela do radar de Torres é diferente de tudo que ele já tinha visto. Ele estava perseguindo essa coisa num radar. E a única coisa que eu lembro é que ele fez manobras incríveis que desafiariam a física. Essas foram as palavras dele, desafiariam a física. Armado com um arsenal de 24 mísseis, o controle no solo ordenou que Torres iniciasse o ataque. Ele ficou muito assustado, porque, sabe, você acha que está começando a Terceira Guerra Mundial? O que é essa coisa? No que estou atirando? Mas, mesmo assim, ele foi corajoso. É isso aí. Ele foi com tudo. Mas ele estava pensando, esse é o começo do fim. Torres enquadra o alvo e se prepara para atirar. Quando você encontra o alvo e atira, o computador assume o controle. Quando o computador assumiu o controle, a coisa fez assim. Ele disse que em 2 voltas no radar ele tinha sumido e que os joelhos dele estavam tremendo. Ele falou, que diabos foi isso? E ele estava totalmente assustado. Ele chamou a torre de controle e disse, Torre, eu não sei o que aconteceu, mas essa coisa simplesmente desapareceu no meu escopo. Uau, meu pai disse que era uma nave alienígena. E não podia ser outra coisa. Era uma nave alienígena. Uau. Após o incidente, Torres volta para a base, onde é imediatamente interceptado por um oficial superior. Um dos oficiais trouxe um cara da NSA vestido como vendedor, com terno preto e gravata. Os tradicionais homens de preto de que ouvimos falar. Com certeza, okay. Exatamente. E o cara entrou e só falou assim, você gosta de voar? Tenente Torres. E meu pai disse, eu adoro voar. E ele disse, bom, escute, se você revelar o que aconteceu, nunca mais você vai voar de novo. Vamos tirar sua patente, tirar sua licença de piloto e você não vai ser mais nada. Meu pai disse, sim, senhor. Ele disse, você nunca mais vai falar sobre isso. Isso nunca aconteceu. Não conte para sua esposa, não conte para ninguém. 50 anos. É. Como ele guardou isso por todo esse tempo, sem que perdesse o controle? Acabou com ele. Ele trancou isso na cabeça. Ele só trancou isso lá. E você não tirava isso dele.
E como foi a vida depois disso para o seu pai? Acho que a coisa mais profunda foi não contar pro pai dele, sabe? Porque meu pai era muito próximo do meu avô, eles eram muito próximos. E para ele não contar nem ao pai, confundiu a mente dele. E, sabe, eu acho que ele levou isso pro túmulo, o fato de nunca ter falado para o pai. Acho que ele realmente levou isso para o túmulo. Embora Torres estivesse proibido de falar sobre seu encontro com OVNIs, isso não o impediu de escrever secretamente a respeito. Ele sabia desde o primeiro dia que era um acobertamento. E ele sabia, possivelmente, que isso poderia morrer com ele. E ele teve a ideia de dizer, quer saber? Vou fazer uma declaração juramentada, para que isso não desapareça. Em 2003, a história de Torres ressurgiu depois que o Ministério da Defesa britânico liberou milhares de páginas de documentos sobre OVNIs e deu acesso ao público. Me pediram para ajudar na promoção da desclassificação e liberação dos arquivos de OVNIs do Ministério da Defesa. Então, o que eu pude fazer foi agir como uma espécie de intermediário e então avisar o Milton Torres que isso ia sair e depois fazer algum trabalho de mídia com ele. Em abril de 2009, Nick Pope convidou o Major Torres para falar em uma conferência de OVNIs em Gaithersburg, Maryland, onde ele finalmente pôde compartilhar sua história com o mundo. Então, sem mais delongas da minha parte, eu gostaria agora de passar a palavra ao Major Milton Torres. Se alguma vez você quisesse uma testemunha irrepreensível, o Milton Torres era isso. Um herói condecorado. Ele realmente era o melhor dos melhores. Eu estou convencido que era um alienígena e ninguém vai me convencer que não era. Eu juro que vi. Eu vi. Me perdoe. Ele não conseguia contar essa história sem desmoronar. Só a emoção era demais para ele. Fiquei satisfeito por ter sido capaz de dar um desfecho antes dele morrer. Muito obrigado, Nick, por ser fundamental para trazer isso ao público, porque se você não estivesse lá para trazer isso à tona, ele teria levado para o túmulo. No final da vida dele, ele foi capaz de finalmente sentir um alívio e ele se livrou de um peso por isso, sabe? Obviamente, para você, isso é uma coisa familiar, pessoal, mas não vamos esquecer, e não quero reduzir seu pai a apenas um caso. Mas não há como fugir do fato de que isso é um dos maiores e mais espetaculares incidentes de OVNIs em todos os tempos. As pessoas falam sobre Roswell e outros grandes casos, mas esse está com eles. O que poderia ser maior e mais impactante do que receber ordens para atirarem um OVNI? Esse é um assunto que, ao longo dos anos, foi extremamente estigmatizado e ridicularizado também. E tenho certeza de que muitos de vocês na plateia sentiram a parte mais difícil disso. Mas vejam onde estamos agora. Instruções classificadas no Congresso, vídeos e fotos da Marinha dos Estados Unidos, divulgados e oficialmente endossados e confirmados. Esse foi um verdadeiro alerta para a mídia, para o público, para a base política. Alguns desses avistamentos são motivos de preocupação. O que isso significa é que vocês não são e nunca foram os loucos dessa história. Vocês são as pessoas que estavam certas. O público deve se preocupar. Tenha em mente que o público e a mídia viram é só um resumo desclassificado. As pessoas já viram instruções classificadas sobre isso e saíram chocadas. Após a conferência da MUFON, Roderick conclui que se os militares ordenaram que o Major Torres abrisse fogo, eles deveriam saber que os OVNIs são uma ameaça. Mas como saberemos se é uma invasão alienígena? Que hora para esse assunto? Quer estejamos falando sobre os avistamentos da Marinha,
Quer estejamos falando sobre as instruções para o Congresso, quer estejamos falando sobre questões específicas, como OVNIs e armas nucleares. Isso é uma questão que está de volta à vanguarda disso, com muitas coisas acontecendo e muitas coisas sendo planejadas. E é um aspecto disso, desse assunto que é intrigante e perturbador. Esse é um assunto que, ao longo dos anos, foi extremamente estigmatizado e ridicularizado também. E tenho certeza de que muitos de vocês na plateia sentiram a parte mais difícil disso. Mas vejam onde estamos agora. Instruções classificadas no Congresso, vídeos e fotos da Marinha dos Estados Unidos, divulgados e oficialmente endossados e confirmados. Este foi um verdadeiro alerta para a mídia, para o público, para a base política. Alguns desses avistamentos são motivos de preocupação. O que isso significa é que vocês não são e nunca foram os loucos dessa história. Vocês são as pessoas que estavam certas. O público deve se preocupar. Tenha em mente que o público e a mídia viram era só um resumo desclassificado. As pessoas já viram instruções classificadas sobre isso e saíram chocadas. Los Angeles, Califórnia. Para descobrir se os OVNIs ameaçam nosso espaço aéreo, Rich e Roderick se encontram com a jornalista investigativa Melissa Tittle em um local central. Como filha de um veterano da Força Aérea e com mais de 2 décadas de experiência em reportagens sobre OVNIs, Melissa traz uma riqueza de contatos, incluindo Ted Rowe, diretor executivo do NARCA, o Centro Nacional de Relatórios de Aviação sobre Fenômenos Anômalos. Juntos, eles examinarão seus quase 20 anos de pesquisa sobre incidentes relacionados a pilotos com fenômenos aéreos não identificados, mais comumente conhecidos como UAPs. Ted Rowe, estamos muito honrados em ter você aqui hoje. Então eu tenho que dizer, como você se envolveu nisso? Especificamente pesquisando os incidentes de segurança com aeronaves. Eu me envolvi com esse tipo de pesquisa porque experiências com UAPs eram uma coisa que acontecia comigo e eu queria entender melhor. Pode nos contar sobre uma das suas experiências particulares? Oakland, Califórnia. Envolvi uma observação sobre Oakland, na Califórnia, em janeiro de 1999. Estávamos na direção sul pela 880, a minha amiga Susan dirigia. E a cerca de 1,5 km, uma coisa parou ao lado dos edifícios federais de Oakland. E nesse ponto, ela pulou. Ela se movia mais rápido do que uma piscada. Tudo que eu vi foi um cilindro, com cerca de 10 metros de comprimento, eu acho. Tinha 2 luzes grandes brancas embaixo. À medida que andamos nessa rodovia, ele virou e ficou em paralelo com o carro. E por algum motivo, escureceu muito rápido e... ganhamos cerca de 3 horas no tempo. Nós dirigimos por mais ou menos 1 minuto em tempo linear e umas 3 horas passaram. Nossa, isso é incrível. Sua vida mudou completamente depois desse momento? Com certeza. Eu me senti muito inseguro. Isso literalmente se tornou sua vida agora. É, e tem sido a minha vida desde então. É a única coisa que eu faço. Estamos coletando dados. Tenho mais de 100 anos de relatórios de pilotos de fenômenos não identificados. E quais são alguns dos padrões que você notou nas suas pesquisas especificamente? Os pilotos geralmente relatam 4 variedades básicas de UAPs. Eles relatam bolas de luz, relatam esferas, cilindros e discos, formas geométricas comuns. Existem outros, mas esses são os principais que vemos. Bolas de luz compuseram quase 50% dos casos de que temos conhecimento até hoje. E quais são as interações com os pilotos e as bolas de luz? Tivemos relatos deles chegando e rolando por cima de aeronaves. Outros tipos de observações incluem virem até você de certa distância e passarem por você. Mas parece haver um aspecto pessoal no ritmo da aeronave. Um aspecto pessoal?
chegar ao lado da aeronave e ficar com ela, então há uma qualidade interativa entre ele e a aeronave, versus alguma coisa que só está passando e que você viu. E por que estão voando ao lado das aeronaves? Por que estão tentando interagir com elas? Meu palpite é que estão coletando informações. Qual você acha que é a mensagem? Olha o que podemos fazer. É meio assustador. É muito sério. Devemos prestar muita atenção nisso, não é uma brincadeira. E isso não parece bom. Temos falado muito sobre incidentes militares, mas você acha que os pilotos comerciais estão se apresentando? Sim. Na verdade, temos o Sr. Eric Delgado, que foi um piloto que teve um encontro com o AP que eu investiguei. Ele tem mais de 30 anos como piloto. Ele tem uma carreira militar e está disposto a se apresentar e falar um pouco sobre essa história. Que tal uma videochamada com ele? Vamos nessa. Vamos nessa. Alô? Oi, Eric. Pode compartilhar com a gente um pouco sobre o que aconteceu? Meu nome é Eric Delgado. Eu sou capitão do Boeing 767 de transporte de carga no sul dos Estados Unidos. Nosso destino era Memphis. O primeiro oficial e eu estávamos falando sobre a viagem. Eu olhei por cima do meu ombro esquerdo e vi uma luz branca enorme. Liga a luz traseira. Tá ligada, tudo bem. É por isso que eu pensei que era um avião, porque estava girando na nossa direção. Aí eu pensei, meu Deus, ele está descendo na nossa direção. E isso realmente me assustou. Coloquei minhas mãos nos controles de voo e nos aceleradores e estava esperando que o TCAS, o Sistema Anticolisão de Tráfego da nossa aeronave, começasse a mandar a gente descer. Eu estava muito assustado e com o coração disparado. Parece um orbe, cara. Olha isso, tá pulsando e não tá no TCAS. Vira a chave do TCAS para cima e vê se aparece alguma coisa na tela. Esse sistema que avisa sobre o tráfego ao redor ou perto da nossa aeronave não estava funcionando oralmente e não estava representando nada visualmente. Isso é um objeto voador não identificado. Caramba, isso é bizarro. E foi então que eu percebi, meu Deus, é um objeto voador não identificado. E eu fiquei tipo, eu voo há quase 30 anos da minha vida e nunca vi nada assim. Isso é fenomenal, cara. Olha isso. Aqui está o nosso avião e não tem nenhuma marca no TCAS. Tem o clima a uns 60 quilômetros da asa esquerda. Era impressionante. Uau. Não tinha como competir com aquela velocidade e capacidade de manobras. E se tivesse algum tipo de arma nele, talvez fosse energia de plasma ou algo assim, porque um míssil pareceria muito desatualizado. A ameaça é real. Estamos em apuros. Se esses caras quisessem, eles seriam muito mais rápidos que nós. Se fôssemos associá-los a uma dominação, um golpe, por assim dizer, em uma escala de 1 a 10, com 1 sendo mais leve e 10 o pior, seria 9. Sobre o que eles estão fazendo aqui, seu palpite é o mesmo que o meu. Bom, apreciamos seu serviço e seu tempo. Obrigado pelo serviço. Foi um prazer, foi bom conhecer vocês. Quando alguém como o Eric aparece, ele é uma pessoa confiável. Está aqui para dizer o que viu. Histórias de UAPs, de bolas de luz, remontam a décadas. Na verdade, eu trouxe algumas fotos. Esta é uma fotografia de uma bola de luz sobre a Ilha Catalina, tirada em 1947. E esta é uma foto do encontro do Sr. Delgado no ano passado. Uau! Olha como são parecidos. Então essas duas fotos foram tiradas com mais de 70 anos de diferença e parecem praticamente iguais. Iguais. O que acha que estão monitorando? É o nosso progresso como humanos ou a nossa tecnologia? Acho que estrategicamente estão aqui para ocupar. E estão fazendo isso como parte de seu padrão geral de colonização ou expansão. Eles são uma ameaça? Acredito que sim. Eles nos superam em todos os níveis. Não respeitam limites. Podemos estar lidando com um evento de nível de extinção. Pode ser muito ruim. Uau. Se os alienígenas decidirem começar uma guerra e dominar nosso planeta, a humanidade terá uma chance de lutar? Ou uma invasão será o fim do mundo como o conhecemos? Depois de se encontrar com Ted Rowe e Eric Delgado, Rich acredita que estamos em um ponto crítico. É mais urgente do que nunca para ele determinar como os alienígenas podem realizar um ataque. Dallas, Texas. Para investigar com mais detalhes o plano de guerra alienígena, Rich viajou para o Texas para se encontrar com o tenente-coronel Kent Johnson, um piloto aposentado da Força Aérea
altamente condecorado que talvez possa ajudar Rich a entender as capacidades dos alienígenas. Mais uma vez, obrigado por se apresentar. Eu sei que não é fácil para ex-militares ou militares atuais se apresentarem, mas eu agradeço por isso. É mais um senso de obrigação do que qualquer outra coisa por causa do relatório mais recente do Congresso. E eu pensei, bom, alguém precisa saber que isso não é incomum e que está acontecendo. Em algum lugar da Arábia Saudita, em janeiro de 1991, o tenente-coronel Kent Johnson estava no que ele pensava ser uma missão de treinamento de rotina na Arábia Saudita durante a Primeira Guerra do Golfo. Eu estava trabalhando com o exército dos Estados Unidos. Estava em um helicóptero OH-58 Kiowa. Era uma observação desarmada, um helicóptero de 2 lugares. Agora, para dar uma ideia melhor de como era esse ambiente, esse era o tipo de ambiente desértico. E você pode ver que é bem plano e com poucas vegetações. Esse sou eu e o outro piloto que estava comigo durante aquela missão. Essa foto aqui foi tirada praticamente antes do incidente ocorrer. O tenente Johnson e seu copiloto estavam pairando a 15 metros acima da areia do deserto, quando, de repente, alguma coisa a mais de 1 quilômetro de distância chamou sua atenção. Uma sombra sinistra, do tamanho de um campo de futebol, se aproximou deles a mais de 1000 quilômetros por hora. E desapareceu no deserto. Eu estava procurando ao redor, olhando para cima e para baixo, e eu não conseguia ver o que estava fazendo aquela sombra. Mas então, a sombra retornou. Só que desta vez, para se vingar, enquanto foi direto de encontro ao helicóptero do tenente-coronel Johnson. De repente, a sombra misteriosamente parou bem na frente deles. Quando ele parou, estava reagindo a nós porque estávamos entrando em sua trajetória de voo. E ela pisou no freio? Completamente. Essa coisa violava o que entendemos pelas leis da física. Seria como colidir com uma parede de concreto ou uma montanha de granito a 30 mil quilômetros por hora. Isso teria um efeito em tudo e em todos ao redor. Uau! Deixa eu te mostrar uma coisa que eu acho que você vai gostar. Para descrever melhor o que estávamos vendo no que diz respeito à sombra, a borda nítida dela, se você visualizar alguma coisa voando em altitude, a sombra vai ficar muito borrada. Mas à medida que ela se aproximar da superfície, ela vai ficar mais nítida, mais bem definida. E nesse caso em particular, ela estava muito bem definida. Então indica que estava muito próxima do solo. Isso é uma ameaça? Essa é uma boa pergunta. Uma pergunta muito boa, porque não sabemos. Tudo o que posso dizer é que, se eles têm intenções hostis, que chance nós temos? O que você acha que foi? Poderia ter sido um OVNI camuflado. O problema é que, como não sabemos exatamente o que é e o que faz funcionar, quem o controla, que tipo de tecnologia envolvida, pode ser uma ameaça se ele quiser. Porque como você se defende contra alguma coisa que não vê e não sabe como funciona? E também não sabemos quais são suas intenções. Isso me assusta muito. A mim também. Se os OVNIs podem encobrir e desafiar as leis da física, nossos militares estão indefesos. Mas será que isso é uma coisa que o governo já sabe? E somos apenas alvos parados para quando os alienígenas decidirem atacar? Depois de se encontrar com o tenente-coronel Kent Johnson, Rich percebe que as capacidades ofensivas dos alienígenas superam qualquer uma das nossas tecnologias atuais. Se os alienígenas decidirem atacar, não vamos ter chance. Eles não só podem derrotar os militares, mas destruir todo o planeta. Esse resultado fatídico é uma coisa que o governo já sabe? Se sim, por que eles estão tentando esconder? Alguém que pode saber a resposta é o sargento aposentado da Força Aérea, Jeremy McGowan. Como o inventor do primeiro rastreador de WAPs pessoal do mundo, chamado Osiris,
Ele está atualmente em sua própria busca para descobrir respostas que os militares não estão nos dando. Las Vegas, Nevada. Rich pediu para Roderick Martin encontrá-lo em sua cidade natal, Las Vegas. Cara, esse carro é muito legal. Muito obrigado. Você é tipo um cientista maluco. Eu tenho que falar. Isso aqui parece o filme dos caça-fantasmas pra mim. Esse carro foi comparado ao Ecto 1 algumas vezes. É meio que a versão da vida real. Só que em vez de caçar fantasmas e monstros, eu tô procurando potenciais swaps. Jeremy viajou pela América do Norte com o Osiris, que é equipado com um radar especializado, um magnetômetro, para detectar qualquer campo magnético emitido por OVNIs, e um acelerômetro, para identificar qualquer movimento no céu. O objetivo desse veículo é descobrir a verdade que eu acho que nunca vamos conseguir do governo dos Estados Unidos. Eu servi na Força Aérea por 12 anos. A gente recebia ligações para fazer as malas, entrar em um avião e sair sem aviso prévio, porque éramos uma base de alta mobilidade. Em março de 1995, o sargento McGowan foi enviado ao Oriente Médio para realizar uma operação secreta, em algum lugar do deserto da Jordânia. Eu fui transportado para o meio do deserto. E as únicas coisas que estavam lá eram uma tenda e um caixote de madeira gigante. Nesse momento, você pensou no quê? Eu não sabia no que pensar. Aquilo era simplesmente estranho. Eu tinha participado da tempestade no deserto. Eu tinha visto um combate lá. E aquilo não era nada parecido com o que eu estava acostumado. Mas você não deve fazer perguntas, só deve fazer o que mandam. Agora, é uma prática comum que você seja informado antes de ir para uma situação como essa? Nós não tínhamos nada. Não tinha nenhuma papelada. Não tinha nada. Minhas ordens foram: não chegue perto do caixote, não deixe ninguém chegar perto. Se alguém se aproximar, atire. Então essa foi uma ordem séria. Eu estava armado com 240 cartuchos de munição para o meu rifle. E tinha 18 cartuchos de granadas de alto explosivo comigo. E quanto tempo isso durou? Eu fiquei 3 dias e 3 noites. 24 horas? 24 horas. Não tinha fiscalização, não tinha militares andando, não tinha ninguém. Então eu subia no caixote, sentava nele e até deitava nele. Uma noite, enquanto cuidava do misterioso caixote, Jeremy teve uma experiência que mudou sua vida, que ele nunca se esqueceu. O céu estava cristalino. Você podia olhar para cima e ver toda a Via Láctea passando na sua frente. Eu estava sentado lá, observando as estrelas com meus óculos de visão noturna. Enquanto eu estava inclinando para trás e olhando para cima, eu vi um ponto de luz brilhante que veio da parte de trás. Disparou para cima, diretamente para cima de mim. Fez uma curva de 90 graus para a esquerda e disparou em seguida. Em menos de 2 segundos. Quando ele fez a curva, ele não fez um movimento. Não diminuiu a velocidade. E ele começou a repetir e fez de novo, de novo e de novo. Uau! E o que estava pensando? Eu não sabia o que pensar. Tinha visto uma coisa que desafiava a minha compreensão das leis da física dos voos. Podia ter sido uma estrela cadente? Estrelas cadentes não fazem curvas para a direita. Ok. Não em ângulos retos. Não tinha aeronaves, porque estávamos em uma zona restrita para a aviação. Uma zona inoperante de viagens aéreas. Agora que você tinha visto isso, precisava ser relatado. Eu não podia. Eu não podia contar para ninguém. Durante anos, Jeremy se perguntou o que exatamente havia naquela caixa. O misterioso avistamento de OVNIs no deserto da Jordânia estava de alguma forma conectado ao seu conteúdo? Em 2019, Jeremy finalmente recebeu uma resposta, que também apontou para um acobertamento do governo. Acabei descobrindo um cara que estava ligado ao SEAL Team 4. Ele me contou detalhes sobre aquele caixote que ele tinha recebido e que o conteúdo dele era uma arma nuclear recuperada que havia sido roubada do Império Soviético durante o colapso no final da Guerra Fria. Para ser específico, era um SS-24, capaz de conter 10 ogivas. Ele afirmou que 8 delas estavam no local.
Cerca de 9 anos atrás, eu fui diagnosticado com uma forma muito específica e rara de câncer de pele, que é causado apenas pela exposição à radiação. Uau! Desde o diagnóstico de câncer, Jeremy não confia mais no governo, especialmente nos militares. Até hoje, ele se pergunta: o que mais eles estão escondendo? A tentativa do governo de encobrir a ameaça em nossos céus foi documentada ao longo da história. Mas agora, imagens vazadas recentemente revelam uma nova nave alienígena perseguindo nossos militares, tornando a verdade mais difícil de esconder. Objetos submersos não identificados, ou OSNIs, é o nome oficial dado a essas estranhas anomalias que espreitam nas profundezas dos oceanos. E com nossos submarinos e porta-aviões movidos a energia nuclear no mar, onde há água, pode haver poder de fogo alienígena. Se tem alguém que sabe sobre ameaças mortais escondidas debaixo d'água, é o subtenente aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Carson Shoemake. Ele serviu em submarinos nucleares, incluindo o USS Tennessee e o USS Pennsylvania, e concordou em se encontrar com Rich para ajudá-lo a levantar a hipótese do que os alienígenas podem estar planejando. Dallas, Texas. Carson, no curso da nossa investigação, encontramos muitas ocasiões em que os locais de MBIs ao norte e em outras partes do mundo foram completamente desativados e havia OVNIs na área na época. Então, em dezembro de 1966, em Minot, 10 mísseis tipo MBIs foram desativados ao mesmo tempo. Como isso é possível? Eu não sei se ninguém, qualquer governo de nível nacional é capaz disso. Se você pensou que foi outro país, isso é um ato de guerra. Então, quando vemos o ápice sobre os Estados Unidos, por que não atiramos? Você nunca iria, do ponto de vista militar, querer brigar com alguma coisa que você nem sabe o que é. Você não sabe quais são as capacidades deles. Se olharmos para isso do ponto de vista lógico, eles são capazes de viagens intergalácticas. Com o que exatamente você vai atirar? É uma visão bastante narcisista pensar que nós somos os únicos capazes de pensamento inteligente, pesquisa e desenvolvimento e tecnologia acelerada. Certo. E não sabemos o quanto o universo realmente é grande. Certo. Você serviu em submarinos que eram plataformas capazes de conter armas nucleares. Servi. Já aconteceu alguma coisa fora do comum? Já, eu mesmo vi algumas anomalias de alta velocidade. Embaixo d'água? Embaixo d'água. Uau! Então, quando você olha para o sonar, temos telas uma em cima da outra. E você sabe que uma coisa passou rapidamente por você quando essa coisa vai de um lado para o outro da tela. Poderia dar um exemplo de uma velocidade incrivelmente alta? Não correspondia nem mesmo à capacidade do nosso sistema. Era mais rápido que o nosso sistema. Certo. O que me disse que tinha alguma coisa lá fora que não era o que vemos normalmente. Você tem que lembrar que todo mundo fala sobre olhar para cima e ver os OVNIs. Mas ninguém fala em olhar para a água. Se eu fosse um viajante intergaláctico tentando me esconder, provavelmente escolheria a água. E nem temos todo o oceano mapeado. Existem grandes partes do oceano que nem são verificadas inteiramente. Eu achava que ele era totalmente mapeado. Não. Vocês ouvem barulhos o tempo todo? Ouvimos. Me fala como é embaixo d'água e que tipos de sons vocês ouvem do sonar. Eu tenho alguns aqui no meu celular. Eu não posso compartilhar todos os sons com você, porque alguns deles são controlados, classificados e tudo mais. Esse aqui é o som de uma baleia. Uau, é mais alto do que eu esperava. E eu tenho outro aqui, que é um ruído de uma hélice de um navio. Dá pra perceber. É bem óbvio. E eu tenho um aqui que, na verdade, não foi especificamente identificado. Foram os militares canadenses que descobriram ele
e chamaram ele de Osni. Parece com alguma coisa que já tenha ouvido? Não. Nada que eu já tenha ouvido. Isso faz você questionar o que aconteceu? Sim, isso me deixa curioso. Eu definitivamente gostaria de ter mais informações sobre isso. Você sempre deve ficar preocupado. Sempre deve coletar toda a informação disponível e estar preparado para analisar qualquer coisa que suas tropas encontrem. Para saber mais sobre Osnis e suas capacidades, Rich enviou Melissa Tittle para se encontrar com alguém que realmente ficou cara a cara com durante seu tempo na Marinha dos Estados Unidos. Em 2010, o aprendiz de aviador John Bauman estava servindo no porta-aviões movido a energia nuclear USS Carl Vinson, enquanto seguia para o Haiti em uma missão humanitária. Mas ele não sabia que essa missão seria uma que ele nunca iria se esquecer. San Pedro, Califórnia. Me conta sobre aquele dia. Então, aquele dia era um dia bem calmo e não tinha muita coisa acontecendo. E eu ia fazer uma pausa, eu estava a este bordo do barco. E aí eu notei que embaixo de mim tinha um objeto que lembrava a forma de uma bala. Não era o submarino que você já tinha visto antes? Era completamente diferente? Ele não tinha muitos recursos que pudessem compará-lo com um submarino de verdade. Normalmente você tem o mastro do submarino que sai da água. Nessa situação em particular, parecia só um objeto sólido. Pode me mostrar como era? Sim, com certeza. Tá bom. Tinha uns 6 metros de comprimento e ia da esquerda para a direita. E quando ele fez isso, na direção em que estava se movendo, a parte da frente entrou no objeto e desapareceu. Em tempo real, o Osni em forma de bala se transformou em uma forma de ferradura. Em poucos segundos, ele saiu e desapareceu nas profundezas do oceano. Você entrou em pânico? Como você se sentiu? O que eu fiz depois foi tentar esquecer o que eu tinha visto. O estranho encontro permaneceu com o oficial Bauman, porque ele acredita que nossos inimigos, sejam deste mundo ou não, são coisas ou alguém que ignoramos por nossa conta e risco. E se fosse alguma coisa de fora desse planeta e eles estivessem verificando seu porta-aviões? Isso também não seria meio suspeito? Que eles pudessem estar fazendo isso por razões problemáticas? Você olha para isso da mesma forma que olhamos para os nossos adversários estrangeiros. É claro que, se eles vieram de outro planeta, são muito mais avançados que nós. Mas o objetivo é o mesmo. Como nos defendemos contra esse tipo de ameaça? A aniquilação total da raça humana é iminente? Ou isso é uma coisa que podemos evitar? Até recentemente, a superinteligência alienígena estava em grande parte fora dos limites do estudo científico sério. E embora o governo tenha silenciado e ridicularizado aqueles que falaram abertamente sobre OVNIs, isso não impediu o famoso físico teórico Michio Kaku, que acredita que os alienígenas talvez sejam a maior ameaça da humanidade. Cidade de Nova York. Apelidado de Einstein moderno, o professor Kaku é considerado uma das pessoas mais inteligentes do mundo. E concordou em se reunir com Melissa para compartilhar esse assunto urgente e algumas de suas descobertas científicas mais chocantes. Acho que estamos chegando a um ponto de inflexão, porque tradicionalmente o ônus da prova fica com quem acredita, para provar que esses objetos são extraterrestres. Agora, isso está invertido. Agora temos as provas, onde boatos estão sendo substituídos por fitas de vídeo de nível militar, radares, relatórios de sensores infravermelhos, que nós físicos podemos analisar quadro a quadro.
Este é um divisor de águas. Alguns desses encontros são muito diferentes das coisas que entendemos atualmente na física. Se eles podem nos alcançar das estrelas, eles são milhares de anos mais avançados do que nós. Podemos estar lidando com alguma coisa que tem uma nova lei da física envolvida. Primeiro, sabemos que eles podem viajar entre Mach 3 e Mach 20, 3 vezes a 20 vezes a velocidade do som. Eles podem zigue-zaguear, criando força G várias centenas de vezes a força da gravidade da Terra. Isso parece violar a maioria das leis da física, tá bem? E esses objetos podem ficar debaixo d'água. Então percebemos que estamos lidando com uma tecnologia que ultrapassa os limites dos quais sabemos sobre as leis da física. Você mencionou OSNIs, que são as embarcações que vão para baixo da água. Qual a sua análise sobre isso? O que a água tem que eles podem querer? Em primeiro lugar, o hidrogênio. O hidrogênio é um combustível. E, em outras palavras, eles estão enchendo seus tanques. Oceanos e oceanos de combustível que poderiam ser usados para abastecer uma nave estelar. Poderia haver outra razão para eles estarem se escondendo? Eles podem fazer o que quiserem, como manter seus equipamentos sem serem perturbados por militares dos Estados Unidos. Os oceanos seriam lugares ideais para eles. Encontramos algumas histórias em que ouvimos falar de camuflagem. Que esses OSNIs têm a capacidade de se camuflar. Qualquer fã de Star Trek sabe que essas naves estelares podem se camuflar e se tornar invisíveis. E acho que a tecnologia alienígena já faz isso muito bem. Mas por que eles estão aqui? O que eles querem? Veja o filme Guerra dos Mundos. Os marcianos nos odiavam? Não. O que eles queriam? Queriam nosso planeta. Isso é tudo. Só estávamos no caminho. A mensagem séria do professor Kako pode ser um alerta para a humanidade de que OVNIs e OSNIs são alguma coisa a temer. E que precisamos nos preparar para o dia em que eles decidirem atacar. No filme Independence Day, o que os alienígenas queriam? Eles queriam tudo. Cada pedaço de energia ou recurso. Eles eram gafanhotos. Gafanhotos que chegam como insetos e levam tudo que encontram. E se esse momento chegar e tivermos que combatê-los, na pior das hipóteses, estaremos simplesmente desarmados, superados em número e nos tornaremos uma nota de rodapé na história da Via Láctea. Quando há um adversário em potencial nos nossos céus, com tecnologia que vai muito além de qualquer coisa que temos, como poderíamos não sentir medo? E se isso, de repente, acelerar de uma guerra de tensão para uma verdadeira guerra de tiros? Se eles não estiverem preocupados conosco, estamos em apuros. Vimos suas ações, vimos as coisas que eles fizeram. Se ignorarmos isso, estamos por nossa conta e risco. Os fenômenos de OVNIs afetam a todos nós. Espero sinceramente que estejamos preparados. O próximo passo não vai ser viemos em paz. Isso parece uma guerra. Versão brasileira Centauro.